Milionário fica emocionado ao descobrir que a faxineira é mãe de uma mendiga negra poliglota. Rafael era um homem de 35 anos e, com sua fortuna, ele poderia fazer o que quisesse. Seu apartamento em São Paulo era a epítome do luxo, mármores, cristais e tecnologia de ponta. Mas por trás da fachada brilhante existia um vazio avassalador. Ele olhava pela janela todos os dias, observando a cidade vibrante, mas sentia que nada daquilo tocava. Crescera em uma família marcada por traumas e segredos e aprendeu a esconder suas emoções. A frieza havia se tornado seu manto, até que conheceu Clara. Clara era faxineira do prédio, uma mulher negra, de sorriso acolhedor e olhar intenso. Ela falava várias línguas, um talento que a fez parecer quase mística aos olhos de Rafael. Ao contrário do seu mundo superficial, ela trazia consigo a dor da vida. Era a mãe de Maia, uma jovem que vagava pelas ruas. Fugindo de um lar conturbado, Rafael não sabia muito sobre as duas, mas algo em seu jeito, um pensamento a respeito de sua própria vida monótona e sem graça. Por que não consigo me conectar com as pessoas? Questionou-se. E assim ele começou a conversar com ela. Era como se cada palavra quebrasse um pedaço de sua armadura. Clara falava de sua filha, dos sonhos dela de voltar para casa, de como se virava sozinha para sustentar sua família. As conversas se tornaram frequentes. A cada encontro, Rafael sentia um nó na garganta ao ouvir as histórias de Clara. O aperto no peito se tornava maior, como se suas emoções reprimidas viessem à tona. Mas o que mais o surpreendia era a sabedoria que ela transmitia nas pequenas histórias do cotidiano, como se conhecesse segredos do mundo que ele nunca imaginara. Então, tudo mudou quando Rafael descobriu que Maia tinha uma habilidade incomum. A jovem sabia se comunicar em diversas línguas, e essa habilidade poderia desvendar mistérios obscuros de sua própria família. Ele se flagrou pensando na possibilidade de usar isso a seu favor. A conexão entre Rafael, Clara e Maia crescia, mas um inimigo do passado se aproximava. Alguém que conhecia os segredos da família de Rafael, ameaçando expor cada um deles. Agora, além de lidar com seus próprios demônios internos, ele precisava proteger Clara e Maia, que se tornaram mais importantes do que qualquer riqueza material. Em meio a essa tensão crescente, Rafael se questionou até onde ele estaria disposto a ir para salvá-las. Ele sabia que a resposta poderia mudar sua vida para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você é? Enquanto Rafael lutava para entender até onde iria para proteger Clara e Maia, uma ligação inesperada rompeu a tensão que se acumulava no ar. O telefone em sua mesa vibrou e, ao olhar a tela, sentiu um frio na espinha. Era seu advogado, Paulo. A voz do homem tinha um tom sóbrio. Rafael, precisamos conversar. É urgente. Era como se um burburinho tivesse surgido do nada na sala do apartamento. Um fio de ansiedade se enroscou em seu peito. Ele atendeu, e Paulo já começou a falar sem rodeios.
Recebi informações que podem mudar tudo. Alguém está se aproximando de você. E não é por um bom motivo. Shhh. Quem? Rafael perguntou, a palma da mão suando. O que você sabe? Lembra daquela disputa de herança que você achou que tinha ficado no passado? A investigação foi reaberta. E tem mais. A voz do advogado ficou mais baixa. Maia, a filha da faxineira. Ela não é quem você pensa que é. Sua mãe Clara, talvez também não. Um nó se formou na garganta de Rafael. O que você está dizendo? O que você descobriu? Você sabe que todo o seu passado está conectado, certo? Clara, a história dela se entrelaça com a sua de uma forma que irá te chocar. Sua família, Rafael, tem muito mais entrelaçado do que você imagina. O telefone vibrou novamente, enquanto a mente de Rafael girava. Ele olhou pela janela. A cidade lá fora continuava seu ritmo frenético. Mas tudo parecia distante, como se ele estivesse vendo uma realidade paralela. Eu preciso saber agora, Paulo. Estou me envolvendo com elas e quero entender. Se não me engano, você está mais próximo do que imagina. Olha, não posso te dar todos os detalhes pelo telefone, mas a verdade sobre a Clara e a Maia é um segredo antigo e pode colocar tudo a perder. Quanto mais você se aproxima delas, mais perigoso se torna. A conexão que você sente pode te levar a um abismo, Rafael. Uma onda de desespero passou por ele, como um tremor forte. Ele se lembrou das conversas com Clara, das histórias sobre Maia e sua busca por um lar. Como poderia tudo isso ser um jogo de sombras, uma encenação? Eu preciso, não posso apenas ignorar isso. Se elas realmente têm a ver com o que está acontecendo... Ele hesitou. O que eu faço? Você precisa se resguardar. A situação é complexa e as repercussões podem ser devastadoras para todos. Virar-se contra seus próprios demônios é uma escolha que pode custar caro. Rafael desligou, seu coração pulsando no peito. As palavras ficaram ecoando em sua mente. E enquanto tentava processar tudo, ele percebeu que Clara já estava saindo para o trabalho. Ele a observou passar, a mulher que tinha se tornado um farol em sua vida. E o aperto em seu coração se intensificou. Ele decidiu ir atrás dela. Talvez, apenas talvez, ela pudesse dar sentido a tudo aquilo. Quando saiu do apartamento, a porta se fechou com um estalo, mas um novo sentimento surgia, a urgência de encontrar a verdade. Chegou ao térreo e lá estava Clara, no hall, com seu sorriso habituado, mas um olhar diferente, quase carregado de algo que Rafael não conseguia decifrar. Ele se aproximou, o coração na boca. Clara, precisamos conversar. É sobre a sua filha. E sobre você. Sobre nós. Mas antes que ele pudesse acabar a frase, ouviu um grito cortante. Uma sombra passou por ele, e em frações de segundo, Maia apareceu, ofegante, com olhares arregalados. Mãe, eles estão vindo! A atmosfera ao redor se transformou em pura tensão. As próximas palavras que sairiam da boca de Clara mudariam tudo. Rafael sentia que seu mundo estava prestes a desmoronar, um cofre cheio de segredos prestes a se abrir. E no fundo, ele sabia que nada seria como antes. Clara parou, o olhar fixo em Maia, como se o mundo tivesse congelado. O que você quer dizer com isso? Quem está vindo? O pânico desabrochou no ar, ouçando entre eles. A adrenalina disparou na veia de Rafael, seu coração batendo pesado. Ele se virou, tentando captar cada movimento ao redor, os rostos dos vizinhos se virando para a cena. O sussurro estranho e as olhadas curiosas criaram um peso no peito. Mãe! Eles estão atrás de mim! Tinha um carro? Não sei o que eles querem! A voz de Maia estava carregada de desespero.
Rafael sentiu um nó na garganta, uma pressão insuportável. Ele se aproximou, determinado a protegê-las. O que está acontecendo, Maia? Por que você está assustada? Ele não ia deixar que nada de mal acontecesse a elas. Não depois de tudo o que tinha vivido. É sobre o que eles sabem, Rafael. Sobre a gente. Maia respirou fundo, tentando controlar o tremor. Clara a puxou para mais perto, seus braços a tornando um escudo. Mas o medo era palpável. Então, um eco distante de sirenes cortou a tensão. Os vibrantes sons da cidade começaram a se intensificar, como se estivessem assistindo ao drama se desenrolar. Rafael estava prestes a questionar mais quando um grupo de pessoas surgiu do nada, cortando o hall como uma tsunami. Ele reconheceu algumas. Amigos de trabalho, conhecidos de jantares e até mesmo um parente distante. Ficou paralisado. O que eles estavam fazendo ali? Rafael! Gritou um deles. Lucas! Um amigo da infância. Os olhos dele estavam arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Precisamos ir. É sério. Eles estão atrás de você também. As palavras socaram Rafael como uma onda. O que era isso? Por que não havia um só momento em que ele pudesse respirar? Atrás de mim? Por quê? Maia, Clara, por favor, venham! Lucas gesticulou freneticamente. Ele parecia em pânico. A situação é muito mais complicada do que você imagina. Tem um cara do passado, um ex-parceiro de negócios do seu pai. Ele não esqueceu sua família. O segredo que você precisa descobrir está ligado a eles, a Clara e a Maia. A cabeça de Rafael girou. Segredos? Que segredos? Ele se lembrava da conversa com Paulo, do aviso, e agora Lucas estava puxando todas as peças. Era como se uma rede de mentiras estivesse se desenrolando diante dele. Segredo? Que segredo? Clara respirou fundo. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz, mas ele viu um traço de medo. O que tem a ver com a minha filha? Lucas hesitou, como se as palavras estivessem empilhadas em sua boca. Sobre a origem de Maia e de Clara, elas têm mais ligação com você do que você imagina, Rafael. E se não tomarmos cuidado, todos nós seremos arrastados para uma tempestade. Rafael sabia que qualquer movimento errado poderia custar tudo. A tensão era insuportável. Ele olhou para Clara, viu a força dela, a mãe dedicada, mas havia algo mais. Um mistério, um eco do passado nela que ele não conseguia entender. Antes que pudesse falar, um grito cortou a multidão. Lá estão eles! Os olhos de Rafael se arregalaram. Uma figura alta e escura apareceu na entrada do prédio, seu olhar penetrante atravessando a multidão. Era um homem que ele nunca quis ver novamente. Um antigo sócio da família. O sorriso cruel e a presença ameaçadora iluminavam, quase como uma sombra. Rafael, você não pode escapar do que é seu. O jogo começou, e a verdade virá à tona. Ele lançou um olhar provocador para Clara e Maia, como se soubesse mais do que estava revelando. A tensão explodiu, a sensação de que tudo havia mudado. Rafael sentiu o chão sob seus pés tremer. Tudo estava ameaçado. Suas relações, suas descobertas e o que ele pensava que sabia sobre si mesmo. No meio do caos, uma pergunta se instalou em sua mente. Ninguém está a salvo. Até onde isso irá nos levar? A tensão no hall do prédio subiu como uma onda prestes a estourar. Rafael encarou aquele homem sombrio na entrada. Sua presença parecia sugar toda a luz. Clara puxou Maia mais perto, olhos arregalados, e ele sentiu o frio da adrenalina percorrer sua espinha. O que aquele espírito do passado queria? Mai, vamos! Maia gritou, quase chorando. Mas antes que pudessem se mover, o estranho
tomou um passo à frente, seus olhos fuzilando com malevolência. Você não se lembrou de mim? Disse o homem, sua voz baixa e carregada de desprezo. Rafael, a verdade sobre sua família não vai desaparecer. E você sabe exatamente o porquê de eu estar aqui. Uma sensação de desespero se instalou. Uma pressão crescente no peito fez Rafael sentir que poderia desmaiar. Ele forçou a voz, tentando manter a calma. O que você quer? O que eu quero? Ah, isso é simples. Quero que você saiba que Maia e Clara são mais do que você imagina. Uma chave para o seu passado. Um passado que você não conhece. A resposta veio como uma facada. Rafael se lembrava das advertências de Paulo, mas o que ele dizia agora não tinha sentido. E o que isso tem a ver comigo? As palavras saíram de sua boca como um sussurro. Maia, ela é a peça central. E Clara? O homem riu, um riso frio que cortava o ar. Você pensa que está ajudando? Mas cada passo que você dá para aproximar-se delas é um passo em direção à sua destruição. A multidão ao redor começou a murmurar. Rostos curiosos e preocupados olharam na direção deles. Rafael lançou um olhar desconcertado para Lucas, que parecia prestes a explodir de raiva. O que esse cara tá falando, Rafael? O que ele sabe que nós não sabemos? Maia! Clara pronunciou o nome da filha com um tom de urgência. O que tá acontecendo? Explica! Mas a jovem estava em choque, sua mente correndo em busca de respostas. Ele tá certo, mãe. Tem mais. Eu não sou só uma mendiga. Você também não é quem pensa que é, Clara. Uma bomba caiu com suas palavras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todo o prédio pareceu parar. Maia olhou nos olhos de Rafael. Fulgor misturado com uma profundidade que ele nunca havia visto antes. Eu não sabia, eu juro. Na verdade, eu me lembro de fragmentos, coisas que não fazem sentido. Mas eu sinto que precisamos saber a verdade, Rafael. E isso é uma questão de vida ou morte. Silêncio! O homem interveio, como se tivesse o controle total da situação. O que vocês não sabem é que a verdade pode trazer consequências terríveis. E a cada passo que você dá em direção a Clara e Maia, você mexe com forças que estão além da sua compreensão. Uma sirene cortou a atmosfera tensa, quase como uma advertência. Olhares apreensivos passaram de um rosto a outro. Rafael se virou, buscando uma saída, mas as palavras do homem ecoavam em sua mente como um mantra hipnótico. O passado. Segredos. Ele se lembrou do telefone, da conversa com Paulo. A conexão que ele achava que existia poderia ser muito mais profunda e ameaçadora do que imaginava. Antes que pudesse processar tudo, um grito estrondoso explodiu atrás deles. É a polícia! Eles chegaram! Ódio e pânico se misturaram. Rafael viu a porta se abrir, homens em uniformes entrando e ocupando a sala. O caos aumentou, mas em meio a tudo isso, um pensamento oscilou dentro dele. E se tudo o que ele acreditava sobre Clara e Maia fosse apenas uma falsa realidade? Rafael, o que fazemos agora? Lucas gritou, puxando Rafael pela mão. Mas a visão de Clara e Maia presas no turbilhão o fez hesitar. Algo não estava certo. O homem que sabia demais, as conexões que se revelavam, o passado que não se apagava. Então, ele escutou um murmúrio. Todos ao chão. No segundo seguinte, um tiro ecoou, um estrondo de medo, fazendo todos se jogarem no chão. A vida de Rafael, suas relações, tudo o que ele achava que entendia, estava prestes a explodir diante de seus olhos. A adrenalina corria, e ele percebeu
que a pergunta que pairava no ar era mais do que um mistério. Até onde ele estaria disposto a chegar para descobrir a verdade? E se o homem sombrio, que parecia ser o vilão, fosse na verdade a chave que abriria um cofre de segredos, revelando uma história que mudaria tudo? O tiro ecoou pelo. Rafael sentiu seus músculos enrijecerem, o peito apertar. Ele olhou para Clara, para Maia, e tudo o que podia pensar era em proteger aquelas duas mulheres que ganharam seu coração de um jeito inesperado. Mas antes que pudesse se mover, um grito perfurou o ar. "Não atirem!" A voz de um oficial da polícia rasgou o silêncio tenso. Um grupo de agentes cercou a entrada, armados e alertas. Os olhares de medo e surpresa se misturaram na multidão, enquanto Rafael observava as duas mulheres, o desespero nos rostos delas se refletindo em seu próprio. "Estão todos bem?" o oficial gritou, tentando assumir o controle da situação. Mas Rafael não conseguia se mover. O mundo parecia girar em torno dele. Ele lembrou das palavras do homem sombrio, que ainda ecoavam em seu pensamento. A verdade virá à tona. E então, em meio ao turbilhão, algo impressionante aconteceu. Maia, com seus olhos arregalados, virou-se para o homem, que ainda pairava diante deles como uma aparição. Você é meu pai." O alvoroço parou em seco. "O quê?" Rafael piscou sem compreender. Aquela revelação cortante reverberou no hall. Um silêncio absoluto interrompido apenas pela respiração pesada de todos. O homem sorriu, mas não havia alegria naquela expressão. "Finalmente você se lembrou, minha filha." Cada palavra dele era como uma lâmina afiada. Maia caiu em um abismo de memórias, como se todas as peças do tabuleiro agora estivessem se encaixando. Mas ao invés de clareza, trouxeram confusão. "Eu não sou sua filha!" As palavras de Maia soaram como um grito de desespero. "Não pode ser verdade!" Clara, aterrorizada, segurou a mão da filha. Rafael sentiu um nó se formar em seu estômago. A revelação poderia mudar tudo. "Sim, você é! A vida que você pensou que tinha era uma mentira!" O homem avançou e a multidão bradava em sussurros, tentando processar a avalanche de informações. Rafael estava paralisado. "O segredo. Ele está em vocês duas." A pressão na sala aumentou. Olhar para Clara e depois para Maia era como tentar enxergar uma tempestade se formando. "O que você quer dizer com isso?" Clara gritou, desafiadora, mas o medo na voz dela traía sua bravura. "Vocês têm conexões que ignoram. Um legado, um tesouro escondido. O que vocês não sabem pode destruir todos nós." Ele olhou para Rafael, o desprezo em seus olhos aveludados. "E você, Rafael, é apenas uma ponte até o passado que precisa ser revelado." O coração de Rafael disparou. O passado de sua família, traumas que ele mal conhecia, agora alcançava cada um deles de uma forma inescapável. Ele se virou para Lucas, o amigo ao lado. "O que ele está dizendo, Lucas?" "Você tem que ouvir, Rafael. O que Maia disse sobre lembranças é verdadeiro. Há mais na história dela, na sua. Vamos entender juntos." Lucas tentava mantê-los unidos, mas a tensão era palpável. Então, uma nova sirene começou a apitar do lado de fora. Um barulho ensurdecedor que vibrava nas paredes. As pessoas começaram a entrar em choque. A multidão começava a se dividir. E enquanto todos olhavam para o homem sombrio que agora se aproximava de Maia, um grito cortou a cena mais uma vez. "É melhor correr! Eles estão vindo!" Alguém na multidão alertou.
Rafael não sabia o que fazer. Tudo o que tinha construído, tudo o que começava a sentir, estava prestes a desmoronar. Ele olhou para Maia, ainda confusa e assustada, tentando processar sua verdadeira identidade. Clara estava quase desfalecendo de dúvida. O que fazemos? Ele sussurrou sem resposta. A conexão que sentia por Clara e Maia agora parecia um labirinto sem saída. E no meio de tudo isso, a única coisa que parecia clara era que o passado nunca ficou realmente para trás. Ele estava ali, vivo, pronto para engoli-los. E então, tudo escureceu. Uma explosão repentina fez o prédio tremer, lançando todos ao chão. Rafael cobriu o rosto com os braços, o pânico tomando conta, enquanto os gritos se misturavam aos estilhaços de vidro e poeira. Quando a visão se aclarou, ele percebeu que cada um deles estava diante de uma escolha. E essa escolha poderia decidir suas vidas para sempre. Mas em um mundo de segredos e traições, que escolha era certa? A única certeza era que tudo estava prestes a mudar. E eles mal podiam imaginar a verdadeira tempestade que estava por vir. O tiro ecoou pelo hall como um trovão, e em um instante o caos se instalou. Rafael sentiu seus músculos enrijecerem, o peito apertar. Ele olhou para Clara, para Maia, e tudo. Não atirem! A voz de um oficial da polícia rasgou o silêncio tenso. Um grupo de agentes cercou a entrada, armados e alertas. Os olhares de medo e surpresa se misturarem na multidão enquanto Rafael observava as duas mulheres, o desespero nos rostos delas se refletindo em seu próprio. Estão todos bem? O oficial gritou, tentando assumir o controle da situação. Mas Rafael não conseguia se mover. O mundo parecia girar em torno dele. Ele lembrou das palavras do homem sombrio, que ainda ecoavam em seu pensamento. A verdade virá à tona. E então, em meio ao turbilhão, algo impressionante aconteceu. Maia, com seus olhos arregalados, virou-se para o homem, que ainda pairava diante deles como uma aparição. Você é meu pai. O alvoroço parou em seco. O quê? Rafael piscou sem compreender. Aquela revelação cortante reverberou no hall. Um silêncio absoluto interrompido apenas pela respiração pesada de todos. O homem sorriu, mas não havia alegria naquela expressão. Finalmente você se lembrou, minha filha. Cada palavra dele era como uma lâmina afiada. Maia caiu em um abismo de memórias, como se todas as peças do tabuleiro agora estivessem se encaixando, mas ao invés de clareza, trouxeram confusão. Eu não sou sua filha! As palavras de Maia soaram como um grito de desespero. Não pode ser verdade! Clara, aterrorizada, segurou a mão da filha. Rafael sentiu um nó se formar em seu estômago. A revelação poderia mudar tudo. Sim, você é! A vida que você pensou que tinha era uma mentira! O homem avançou e a multidão bradava em sussurros, tentando processar a avalanche de informações. Rafael estava paralisado. O segredo, ele está em vocês e duas. A pressão na sala aumentou. Olhar para Clara e depois para Maia era como tentar enxergar uma tempestade se formando. O que você quer dizer com isso? Clara gritou, desafiadora, mas o medo na voz dela traía sua bravura. Vocês têm conexões que ignoram. Um legado. Um tesouro escondido. O que vocês não sabem pode destruir todos nós. Ele olhou para Rafael, o desprezo em seus olhos aveludados. E você, Rafael, é apenas uma ponte até o passado que precisa ser revelado. O coração de Rafael disparou. O passado de sua família, traumas que ele mal conhecia, agora alcançava cada um deles de uma forma inescapável. Ele se virou para Lucas, o amigo ao lado. O que ele está dizendo, Lucas? Você tem que ouvir, Rafael. O que Maia disse sobre lembranças é verdadeiro. Há mais na história dela, na sua. Vamos entender juntos. Lucas tentava mantê-los unidos.
Mas a tensão era palpável. Então, uma nova sirene começou a apitar do lado de fora. Um barulho ensurdecedor que vibrava nas paredes. As pessoas começaram a entrar em choque. A multidão começava a se dividir. E enquanto todos olhavam para o homem sombrio que agora se aproximava de Maia, um grito cortou a cena mais uma vez. "É melhor correr! Eles estão vindo!" Alguém na multidão alertou. Rafael não sabia o que fazer. Tudo o que tinha construído, tudo o que começava a sentir, estava prestes a desmoronar. Ele olhou para Maia, ainda confusa e assustada, tentando processar sua verdadeira identidade. Clara estava quase desfalecendo de dúvida. "O que fazemos?" Ele sussurrou, sem resposta. A conexão que sentia por Clara e Maia agora parecia um labirinto sem saída. E no meio de tudo isso, a única coisa que parecia clara era que o passado nunca ficou realmente para trás. Ele estava ali, vivo, pronto a engoli-los. E então tudo escureceu. Uma explosão repentina fez o prédio tremer, lançando todos ao chão. Rafael cobriu o rosto com os braços, o pânico tomando conta, enquanto os gritos se misturavam aos estilhaços de vidro e poeira. Quando a visão se aclarou, ele percebeu que cada um deles estava diante de uma escolha, e essa escolha poderia decidir suas vidas para sempre. No entanto, o que se revelou entre os destroços foi ainda mais absurdo. As pessoas ao redor começaram a correr. A tensão aumentou de tal forma que Rafael sentiu uma espécie de força invisível o empurrar. Ele olhou para onde a fumaça dançava nas sombras e uma figura conhecida apareceu. Era a mulher do passado que ele nunca esperara ver de novo. Aquela que tinha causado tanta dor em sua família. "Você! O que está fazendo aqui?" Rafael gritou, confuso e surreal. Ela olhou nos olhos dele e algo mudou na atmosfera. "Rafael, eu sei o que você está pensando, mas há uma verdade que você nunca soube." Oh! Ela sorriu com um ar de previsibilidade, como se tivesse tudo sob controle. "O homem que você acha ser o pai de Maia não é o verdadeiro culpado. Só isso pode explicar a verdadeira conexão entre vocês." Rafael paralisou. O peso do mundo apertou seu peito. E enquanto a confusão aumentava, uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde essa revelação poderia levá-lo? Em um universo de segredos e mentiras, era difícil navegar. O que mais ele não sabia? E quem realmente eram aquelas duas mulheres que tanto amava? A única certeza era que tudo estava prestes a desmoronar novamente. Rafael estava paralisado, o choque reverberando em seu corpo. Olhando para a mulher à sua frente, a mente dele girava como um tornado. As palavras dela, como lâminas afiadas, cortavam o ar ao seu redor. O que ela queria dizer com "a verdade que você nunca soube"? O homem que dizia ser pai de Maia agora parecia uma peça essencial de um quebra-cabeça que ele não sabia que estava montando. "Ele não pode ser", Maia retrucou, os olhos arregalados de desespero. A tristeza e a confusão dançavam nas expressões de Clara e Maia, enquanto o ambiente ao redor parecia se comprimir, como se o tempo tivesse parado. Rafael sentiu uma onda de medo. Ele precisava proteger as duas. Mas a revelação deixava tudo mais complicado. "Escutem!" O homem disparou, o tom dele agora carregado de um poder que fazia a multidão hesitar. "Não importa o que você ache que sabe, a verdade vai mudar tudo. Nossa ligação é mais antiga e mais forte do que você imagina." Uma explosão de nervosismo tomou conta, como se uma tempestade estivesse se formando. "Rafael,
Ainda atordoado, tentou entender. O que mais não sabia? Ele já tinha perdido tanto tempo na sua vida ignorando seu passado, mas agora estava prestes a se ver arrastado para um redemoinho. E então um grito cortante irrompeu do fundo do corredor. Rafael, olha! Era Lucas, o amigo de infância, sua expressão transbordando pânico. Ele apontava para a entrada do prédio, onde uma série de figuras se aproximavam. Armed men, armados e uniformizados, marchavam como um exército em direção ao tumulto. Vão levá-lo! Rafael! É uma armadilha! Lucas berrou, agora correndo em direção a ele. O que era aquilo? Um ataque? Rafael sentiu o coração acelerar enquanto a realidade se tornava cada vez mais absurda. O que você quer dizer com isso? Não havia tempo de obter respostas. O caos tinha tomado conta. Os policiais gritaram ordens e os grupos começaram a se separar. Enquanto as palavras se misturavam em desespero, Rafael viu o homem sombrio desaparecer entre a fumaça e a confusão. Maia! Clara! Rafael gritou, desesperado para alcançá-las. Mas uma força o puxou para trás. Não! Fique aqui! Lucas o segurou firme. As sirenes aumentavam, ecoando pelas ruas da cidade como um coro de aviso. E então, de repente, algo inesperado aconteceu. O homem, que antes se mostrava tão seguro, estava cercado. A luz do sol atravessava a entrada do prédio e iluminava seu rosto enquanto ele era levado. Mas quando ele virou para olhar para trás, os olhos dele brilharam com uma intensidade não terrena. Você não entende. A verdade está mais perto do que você pensa. Essa última frase carregava um peso profundo, preenchido com uma urgência quase palpável, e Rafael ficou paralisado. Então, em uma fração de segundo, um tiro atravessou o ar. O impacto ecoou e todos olharam assustados para a origem do som. O homem do passado, aquele que sabia tanto, caiu para o chão. O pânico se espalhou mais rápido que uma praga. Os gritos aumentaram e a multidão fendeu-se para todos os lados. Maia! Clara! Rafael implorou novamente enquanto o caos se desenrolava. Ele se virou e viu que elas estavam agora na linha de tiro. Clara, determinada, puxou Maia para o chão, mas o medo já havia entrado em seu coração. A cena diante dele foi um pesadelo tornado real. O homem que parecia ser um fantasma do passado estava agora caído. A situação completamente fora de controle. O que ele havia dito? Qual era essa verdade que ele mencionou? Rafael queria avançar. Mas havia uma barreira invisível entre ele e a verdade. Maia, agora em choque, olhou para Rafael e em seus olhos revoltos havia um pedido. Ela não queria se perder nessa montanha russa de revelações e medos. O que está acontecendo, Rafael? O que essa loucura significa? E naquele momento de tensão insuportável, uma nova verdade apareceu no horizonte. A multidão começou a se dispersar. Algumas pessoas gritando, outras chorando em desespero. Mas enquanto tentava entender o que estava acontecendo, Rafael avistou uma sombra familiar se encaminhando. Uma mulher, quase idêntica a Clara, mas com um ar de autoridade e força. Ela avançava, seus olhos mirando diretamente para Rafael. Você não pode estar aqui. O que você fez? A voz dela era imponente, e as palavras disparadas com uma ferocidade que fazia o ar vibrar. Rafael hesitou, o mundo ao seu redor desmoronando novamente. Quem era aquela mulher? Mais segredos, mais viradas inesperadas. O que mais estava prestes a ser revelado? Agora, o peso da verdade estava mais presente do que nunca, e o que estava prestes a desabar poderia não apenas mudar as vidas deles, mas também transformar tudo o que ele pensava que sabia sobre si mesmo. Rafael estava paralisado,
o choque reverberando em seu corpo. A mulher à sua frente tinha uma força que parecia superar qualquer medo. Você não pode estar aqui. O que você fez? Sua voz poderosa cortava o ar e Rafael sentiu seu estômago revirar. Estava prestes a descobrir algo devastador. Aquela mulher, quase uma sombra de Clara, parecia representar tudo o que ele temia. Mas antes que pudesse processar, um novo grito ecoou do fundo do corredor e uma explosão de confusão se formou. Mãe, não é seguro aqui! Maia gritou, seus olhos arregalados, enquanto ela puxava Clara para trás. A tensão cresceu. A multidão ficou presa entre o medo e a curiosidade. As sirenes cortavam o ar como um lamento distante e o pânico se espalhava. Rafael se virou, procurando uma saída, mas tudo se movia em câmera lenta. Olhos de espanto lançavam-se na direção deles, perguntas não ditas flutuavam no ambiente carregado. E então, como se o tempo tivesse colidido consigo mesmo, uma nova figura apareceu. Não era possível! Era uma mulher que Rafael reconheceu instantaneamente. Sua mãe, que ele pensava estar morta há anos. O choque foi como um golpe no estômago. Mãe? Sua voz saiu como um sussurro trêmulo. Rafael, estamos em perigo. Todos nós. A urgência na voz dela era visceral. Clara e Maia, confusas, olhavam implacáveis para o paradoxo diante delas. A mulher que deveria ter partido para sempre estava ali, tão real quanto a dor que ele sentia no peito. Como você pode estar aqui? O que você está fazendo? As palavras saíram de sua boca em um turbilhão, enquanto ele tentava entender a verdade complexa que se desenrolava diante de si. É uma armadilha, Rafael. O seu pai, o ex-parceiro de negócios dele, nunca se foi. Ele quer nosso sangue. A realidade daquelas palavras era como aço frio na pele. Você está dizendo que alguém está atrás de nós? Rafael olhou para o homem caído no chão, a preocupação se aprofundando em seu olhar. Você precisa entender que tudo faz parte de um plano que não conseguimos ver. O homem que você acha que é o pai de Maia não é apenas um homem qualquer. Ele é a chave para um segredo aterrador que conecta nossas histórias. Maia piscou, tentando processar a avalanche de informações, enquanto Clara pegava sua mão. O olhar dela era uma mistura de proteção e desespero. O tumulto na sala aumentou, e então um barulho estrondoso cortou a discussão. A porta principal se abriu em pulo, e uniformes brancos invadiram o local, gritando ordens. Todos ao chão! Policial! Ecoou pela sala. O caos se intensificou enquanto as pessoas se espalhavam, alguns caindo, outros gritando. Rafael se virou novamente, mas antes que pudesse pensar, sua mãe caiu de joelhos, o pânico nos olhos dela. Rafael, não! Eles estão após você! Era como se tudo estivesse desmoronando e a verdade mais aterradora explodisse ao seu redor. Mas o que ele não sabia era que cada um deles agora estava prestes a se transformar em parte de um jogo muito maior. E no meio daquele caos, um tiro partiu o ar. O homem que antes estava caído levantou a mão, rindo de maneira insana. Vocês não podem escapar. A verdade é que todos vocês são meus alvos. O impacto das palavras era avassalador. A relação que eles pensavam entender agora desmoronava. Uma luz ofuscante chegou de um lado e uma explosão, uma verdadeira bomba, fez tudo tremer. Rafael sentiu a queimação no ar. Ele não apenas estava lutando para manter Clara e Maia a salvo, mas agora também se tornava uma peça fundamental nesse tabuleiro de pessoas jogando com vidas. Como se instantes depois do choque inicial, ele começou a perceber como tudo fazia parte de um quebra-cabeça. Cada segredo, cada conexão havia sido manipulada. Ele se vira
vendo a expressão de terror em Clara, e entendeu: o que vem a seguir pode destruir tudo o que conhecemos. O medo e a confusão começaram a ser substituídos por algo mais sombrio. E agora, a única pergunta que pairava no ar era: até que ponto eles estavam dispostos a ir para descobrir a verdade e quem realmente eram? Rafael percebeu que a próxima escolha deles poderia significar a diferença entre a vida e a morte. E em um universo de segredos e traições, ele tinha que descobrir não apenas quem eram os seus inimigos, mas também quem era ele mesmo. Rafael estava paralisado, o choque reverberando em seu corpo. A mulher à sua frente tinha uma força que parecia superar qualquer medo. Você não pode estar aqui. O que você fez? Sua voz poderosa cortava o ar, e Rafael sentiu seu estômago revirar. Estava prestes a descobrir algo devastador. Aquela mulher, quase uma sombra de Clara, parecia representar tudo o que ele temia. Mas antes que pudesse processar, um novo grito ecoou do fundo do corredor, e uma explosão de confusão se formou. "Mãe, não é seguro aqui!" Maia gritou, seus olhos arregalados, enquanto ela puxava Clara para trás. A tensão cresceu, a multidão ficou presa entre o medo e a curiosidade. As sirenes cortavam o ar como um lamento distante, e o pânico se espalhava. Rafael se virou, procurando uma saída, mas tudo se movia em câmera lenta. Olhos de espanto lançavam-se na direção deles, perguntas não ditas flutuavam no ambiente carregado. E então, como se o tempo tivesse colidido consigo mesmo, uma nova figura apareceu. Não era possível. Era uma mulher que Rafael reconheceu instantaneamente. Sua mãe, que ele pensava estar morta há anos. O choque foi como um golpe no estômago. "Mãe?" Sua voz saiu como um sussurro trêmulo. "Rafael, estamos em perigo. Todos nós." A urgência na voz dela era visceral. Clara e Maia, confusas, olhavam implacáveis para o paradoxo diante delas. A mulher que deveria ter partido para sempre estava ali, tão real quanto a dor que ele sentia no peito. Como você pode estar aqui? O que você está fazendo?" As palavras saíram de sua boca em um turbilhão, enquanto ele tentava entender a verdade complexa que se desenrolava diante de si. "É uma armadilha, Rafael. O seu pai, o ex-parceiro de negócios dele, nunca se foi. Ele quer nosso sangue." A realidade daquelas palavras era como aço frio na pele. "Você está dizendo que alguém está atrás de nós?" Rafael olhou para o homem caído no chão, a preocupação se aprofundando em seu olhar. "Precisa entender que tudo faz parte de um plano que não conseguimos ver. O homem que você acha que é o pai de Maia não é apenas um homem qualquer. Ele é a chave para um segredo aterrador que conecta nossas histórias." Maia piscou, tentando processar a avalanche de informações enquanto Clara pegava sua mão. O olhar dela era uma mistura de proteção e desespero. O tumulto na sala aumentou, e então um barulho estrondoso cortou a discussão. A porta principal se abriu em um pulo, e uniformes brancos invadiram o local, gritando ordens. "Todos ao chão! Polícia!" Ecoou pela sala. O caos se intensificou enquanto as pessoas se espalhavam, alguns caindo, outros gritando. Rafael se virou novamente, mas antes que pudesse pensar, sua mãe caiu de joelhos, o pânico nos olhos dela. "Rafael, não! Eles estão após você!" Era como se tudo estivesse desmoronando e a verdade mais aterradora explodisse ao seu redor. Mas o que ele não sabia é que cada um deles agora estava prestes a se transformar em parte de um jogo muito maior. E no meio daquele caos, um tiro partiu o ar. O homem que antes estava caído levantou a mão, rindo de maneira insana. "Vocês não podem escapar. A verdade é que todos vocês são meus alvos." O impacto das palavras era avassalador. A relação que eles pensavam entender agora desmoronava.
uma luz ofuscante chegou de um lado e uma explosão, uma verdadeira bomba, fez tudo tremer. Rafael sentiu a queimação no ar. Ele não apenas estava lutando para manter Clara e Maia a salvo, mas agora também se tornava uma peça fundamental nesse tabuleiro de pessoas jogando com vidas. Como se instantes depois do choque inicial, ele começou a perceber como tudo fazia parte de um quebra-cabeça. Cada segredo, cada conexão havia sido manipulada. Ele se vira, vendo a expressão de terror em Clara, e entendeu. O que vem a seguir pode destruir tudo o que conhecemos. O medo e a confusão começaram. Vocês acham que podem escapar. A verdade é que Maia não é apenas a filha do passado, ela é também a chave para o futuro. O olhar dele tomava um ar quase de vingança. Então, um estalo cortou o ar e, de repente, a verdade que Rafael jamais imaginaria conhecer se revelou. Maia não é sua irmã, Rafael. Ela é a sua filha. As estrelas na mente dele desabaram, como se o universo tivesse virado de cabeça para baixo. O mundo ao redor foi envolvido em um silêncio ensurdecedor. Clara ficou paralisada. Sua expressão se transformou em uma mistura de horror e negação. Maia olhou para Rafael com o entendimento que Você é o meu pai, mas eu não sabia. O choque dessas palavras uniu-se à compreensão de que toda a realidade que conhecia estava prestes a se desintegrar. O que mais não sabia? O que mais os outros esconderam? Não, isso não pode ser verdade. A mente de Rafael girava. As ramificações dessa revelação eram como uma tempestade prestes a arrasar tudo. Ele se virou novamente, buscando respostas em sua mãe, em Clara, mas encontrou apenas um abismo de incertezas. Agora, a pergunta que ressoava era: quem era realmente Maia? E o que isso significava para cada um deles? No meio da fumaça e do caos, um mistério ainda mais profundo começava a se desvelar, e as consequências dessa revelação logo mostrariam suas garras ameaçadoras. Rafael mal conseguia respirar. A revelação de que Maia era sua filha era esmagadora. O homem caído, antes um fantasma do passado, agora se tornava um símbolo de tudo o que estava em jogo. A multidão ao redor deles se agitava, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a explodir. Maia, como isso é possível? Ele sussurrou, seu coração disparando. Não havia palavras que pudessem resumir a confusão, a dor, a alegria acumulada. Clara olhou para a filha, e então para Rafael. Uma mescla de amor e desespero refletida em seus olhos. Eu não sabia, eu não fazia ideia. Maia lutava para controlar as lágrimas. A força da verdade a atingia como um soco no estômago. Ela se afastou um passo, como se estivesse em um abismo. Tudo o que você me disse, tudo isso foi uma mentira? Não é assim. Rafael sentiu um nó na garganta, cada palavra uma luta. Maia, eu não sabia, eu não soube. Mas agora, temos que sair daqui. O ambiente parecia estar se fechando ao seu redor. As sirenes dos policiais misturavam-se aos gritos da multidão. Eram como um coro de aviso, e o perigo estava mais perto do que nunca. Os policiais estão aqui! Precisamos de um plano! Lucas gritou, tentando chamar a atenção de todos. Mas como poderiam traçar um plano quando a verdade era um labirinto? Rafael olhou para sua mãe, que parecia uma sombra de desespero. Mas a determinação em seu olhar era inconfundível. Rafael, precisamos ir! A voz dela soou clara, mesmo em meio ao turbilhão. Ela deu um passo à frente. Não podemos ficar aqui! Ele quer mais do que você imagina! Rafael concordou. O impulso de proteger as duas mulheres mais importantes de sua vida
superando qualquer dúvida. Maia, segure a mão da sua mãe. Vamos nos separar da multidão. Ele puxou Clara e Maia em direção a um canto mais seguro, longe das balas perdidas e do caos. Um grupo de oficiais invadiu o hall, procurando por respostas. Rafael fez uma pausa, os olhos fixos na direção de onde veio a explosão. O homem de passado sombrio estava se afastando. E Rafael sentiu que essa poderia ser a última oportunidade de entender o porquê de tudo. Maia, espere! Ela olhou para ele, o medo e a confusão misturados em sua expressão. Rafael fez um gesto para que ela ficasse. A verdade que ele falou. O que você sabe sobre quem você é? Maia hesitou, os olhos preenchidos com dúvida. Eu só conheci uma parte da história. Eu tenho lembranças distorcidas, como flashes, mas não sabia que você era meu pai. Ele respirou fundo. Vamos descobrir tudo isso depois. Não podemos ficar aqui para ouvir esse homem. Precisamos sair agora. E com isso, sem olhar para trás, eles saíram do prédio, passo a passo, entregando-se à incerteza do mundo lá fora. As sirenes ecoavam longe, mas o que realmente importava era que estavam juntos. A lavagem de sentimentos, as questões não respondidas, a busca pela verdade ainda estariam lá amanhã. Rafael, Clara e Maia se afastaram um pouco. O peso do passado começava a dar lugar a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Era a hora de recomeçar, de entender quem eram realmente. Maia, precisamos conversar. Ao chegar em casa, vamos descobrir tudo sobre nossa família, ele disse, tentando encontrar a força no meio do medo. Sim, mas não podemos esquecer. Precisamos estar sempre juntos, Maia afirmou, quase como um juramento. Clara acenou, seu olhar firme, e Rafael sentiu uma onda de esperança. E enquanto eles se afastavam, o eco de vidas entrelaçadas continuava a ressoar. A luta estava longe de acabar, mas a conexão que haviam construído poderia iluminar um caminho na escuridão. Agora, uma nova história aguardava. E a única certeza era que grandes desafios ainda estavam por vir. Mas juntos, eles estavam prontos para encarar qualquer tempestade. E você? Está pronto para mais aventuras e descobertas? Então, aqui vai um aviso urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague esse botão de like agora, para alimentar o algoritmo e me ajudar muito, e eu quero ouvir todas as suas reações sobre o que aconteceu. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos fazer essa comunidade crescer junto. Conto com você!